Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Verso 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Verso 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu quero compartilhar algo que o Senhor colocar em nosso coração com o seguinte tema: preservando a palavra e nutrindo a fé cristã. Preservando a palavra e nutrindo a fé cristã. Há algum tempo, eu me deparei com uma frase que me chamou muito a atenção. Uma frase de preservação do meio ambiente. E esta frase era a seguinte: preserve o meio ambiente e pratique o bem. Preserve o meio ambiente e pratique o bem. Diante dos afazeres do dia a dia, alguns meses atrás, eu estava passando por uma determinada rua em nossa cidade, e nesta rua existe uma escola, né? Neste quarteirão existe uma escola, e essa escola ela está sendo reformada, né? Eu tive o privilégio de estudar nela, da primeira à quarta série, e é uma escola que me chama a atenção todas as vezes que eu passo por ela. E passando, me chamou a atenção a reforma, mas o que mais me chamou a atenção foi uma árvore que foi plantada há tempos e que no canto, bem no canto, né, de uma ponta do quarteirão ela foi plantada. E dentro desta reforma da escola, o que me chama a atenção foi que o muro, ele deu espaço para aquela árvore que estava bem na ponta, né, daquele quadrado. Ou seja, preservaram aquela árvore ali. Fizeram com que o muro recortasse aquela árvore e não a derrubaram. E eu guardei essa imagem na minha mente. E dias depois, lendo esta palavra, uma palavra que me leva a entender um pouco sobre a preservação e a prática da palavra, eu me vi inserido neste texto com esta imagem na minha mente. A preservação que nutre, a preservação que me leva à prática e a prática que me leva à nutrição. Preservando a palavra, praticando a palavra, isso me traz nutrição. Isso me traz alimento, porque a palavra ela nutre.
A palavra, ela serve de alimento, e todos nós sabemos disso. E quando Tiago escreve, endereçado aos judeus, cristãos perseguidos, que estavam espalhados na diáspora, Tiago, eu vejo 3 princípios para que Tiago escrevesse estas palavras. A primeira é a preservação desta palavra poderosa. A segunda, a prática desta palavra. E a terceira, esta palavra nos traz nutrição. Vocês precisam estar atentos, vocês precisam guardar esta palavra, porque esta palavra nutre, porque esta palavra gera vida, porque esta palavra, ela nos coloca em pé, porque esta palavra, ela nos traz libertação, esta palavra, ela nos motiva, esta palavra, ela nos move, e esta palavra nos aproxima do Senhor. Quando eu olho para esta palavra, eu pergunto, mas que palavra é esta? E eu tenho esta resposta no verso de número 16, da própria escrita de Tiago, verso 18: por sua decisão, Ele nos gerou. Ele quem? O Senhor. Por sua decisão, ou seja, a decisão não foi de vocês, a decisão foi dele. Ele gerou pela palavra da verdade. Esta palavra da verdade, esta palavra verdadeira, esta palavra que nos alimenta. Quando o Tiago diz pratique a palavra, ele nada mais do que ele estava dizendo: pratique esta palavra da verdade. Vocês nasceram de novo, vocês estão desfrutando de uma nova vida, estão sendo perseguidos, vocês precisam entender isso, que vocês precisam dar lugar a esta palavra da verdade, esta palavra que nos gera vida, esta palavra que nos transforma, esta palavra que nos motiva, esta palavra que nos alimenta. E como eu posso me nutrir através desta palavra? Como que nós podemos, como igreja, estar nutridos através desta palavra? Como que eu posso viver uma vida de nutrição, uma vida de vida, uma vida expressando vida, uma vida expressando vigor, através da palavra? E a primeira lição que eu encontro neste texto é que a palavra deve dominar o meu interior. A palavra deve dominar o meu interior. A palavra deve dominar o seu interior, meu irmão. Olha o que diz comigo dos versos 19 ao 21. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Esta palavra precisa dominar o nosso interior. Esta palavra precisa dominar o meu interior. Esta palavra, ela precisa ter este domínio sobre a minha vida, sobre as minhas ações. O homem, ele é mau. O homem é mau, desde o seu nascimento. O homem é mau. O homem, ele pende mais para o mal do que para o bem. Essa é a realidade. Se você pegar 2 crianças, seus filhos, por exemplo, 2 crianças, você deixa eles sozinhos na sala, e diante de algum acontecimento entre eles, que você não sabe porque não está lá, alguma coisa é quebrada, ou quebram alguma coisa, e você chega na sala e pergunta: quem foi? Foi ele. O mais esperto sempre diz: foi ele, não é? Foi ele, colocando a culpa no outro. Desde pequeno nós somos levados a esta maldade, não é? Por causa do pecado e tudo mais, por causa daquilo que pode nos afastar da presença de Deus, daquilo que pode nos afastar desta presença maravilhosa do Senhor.
Mas a palavra, ela tem esse poder de confrontar o homem. Traz este confronto interno, este confronto libertador, este confronto que nos traz a libertação. A palavra nos confronta a deixar uma vida de pecado para viver uma vida sem pecado, ou melhor, uma vida lutando contra o pecado. A palavra, ela nos leva e nos desperta a deixar de ver uma vida em trevas e a viver uma vida em luz. A luz que dissipa as trevas. A luz que dissipa as trevas. E quando eu olho para este texto, eu entendo que a palavra deve dominar as minhas ações. No verso 19, meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Irmãos, deixe a palavra dominar vocês, a ponto de dominar as ações de vocês. Olha, eu sei que às vezes é difícil. Esta é a palavra, esta palavra que traz, e que através de Cristo nos traz uma nova ótica de vida. E quando chegam para Jesus, e Jesus traz esta visão, é claro que às vezes você vai ter esta vontade, mas não faça isso, meu irmão. Não faça. Deixe a palavra dominar o seu interior. Deixe a palavra dominar realmente as suas emoções, as suas ações. Sabe aquilo que muitas vezes você não acha que não vai conseguir dominar? Aquilo que você não tem como dominar sozinho. Aquilo que muitas vezes acende dentro de nós, e nós temos mais voltado para pender para o lado da maldade, mas continue deixando a palavra dominar o seu interior. Esta palavra da verdade precisa dominar o meu interior. Esta palavra da verdade precisa direcionar os meus passos. Direcionar os meus passos. Direcionar os meus passos. Ela precisa direcionar. E as minhas ações precisam refletir a palavra da verdade. As minhas ações precisam refletir a palavra da verdade. Eu aprendo que esta palavra, ela precisa dominar o meu interior, a ponto de me trazer um senso de purificação. Verso 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Esta palavra, ela deve dominar o meu interior de uma forma tão clara, a ponto de rejeitar, fugir, deixar toda a impureza moral e a maldade que prevalece. E é interessante que esta palavra, Tiago diz, portanto, livrem-se. Ou seja, isso é só vocês que podem fazer, ninguém mais pode fazer. Livrem-se, é só vocês que podem fazer, só vocês que podem deixar esta palavra inundar o coração a ponto de trazer esta libertação desta imoralidade que o mundo vive, em que você está inserido neste contexto, mas que você precisa deixar esta palavra dominar, a ponto disso de trazer libertação na sua vida, porque agora você entendeu o que é separação. Esta separação que não me deixa estar junto com a imoralidade, mas me afasta dela, mas que me leva para longe dela, que não me faz curvar diante dela, mas me faz realmente ter este desejo de estar purificado na presença de Deus. Esta palavra deve inundar o meu interior, dominar o meu interior. Esta palavra deve estar implantada. Esta é a expressão que Tiago usa. Continuando aí o verso 21.
e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Esta palavra da verdade está implantada aqui dentro. Está implantada aqui dentro. Esta palavra aqui foi implantada dentro de vocês. Ou seja, uma palavra fixada. Esta palavra precisa estar fixada aí dentro, precisa estar implantada aí dentro. No sentido mesmo de quando você abre algo e coloca um objeto dentro. A palavra precisa estar implantada aí. A palavra precisa estar inserida aí. Só assim ela vai dominar o seu interior. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se eu não consigo dominar as minhas emoções, se eu não consigo dominar as minhas ações, é porque eu preciso estar atento a isso. Será que esta palavra realmente está implantada dentro do meu coração? Será que esta palavra realmente está implantada dentro do meu ser, a ponto de dominar todo o meu interior, de dominar toda a minha vida, estar dominando a minha vida? Este é o poder da palavra de Deus, este é o poder da palavra da verdade, ao qual Ele, uma decisão dEle, que nos fez reviver através desta palavra da verdade, e nos fez viver novamente através desta palavra da verdade. E esta palavra deve nos alimentar, esta palavra deve nos fazer crescer, de uma forma a nos nutrir dia após dia. Dia após dia. Segundo lugar, a palavra deve ocupar um âmbito de atenção e não desatenção. Olha o que diz comigo do versos 22 ao verso 25. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Esta palavra deve ocupar um centro de atenção, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando esta palavra, eu me encho de atenção para com ela, eu estou atento para com ela, isso muda a minha vida. Já conversou com alguém que está desatento ao que você está falando? O que dá vontade de fazer? Olha o que você acabou de ouvir, ele não pode voar na garganta. Quando você está falando com alguém, a pessoa está lá mexendo em papel, está no celular, né? Hoje é no celular, né? Está lá no WhatsApp, Facebook, né? O que dá vontade de fazer? Olha para mim, pelo amor de Deus, que eu estou falando com você, não é assim? Olha para mim, olha aqui, presta atenção. Quando você fala com seu marido: ô bem, vai lá, amor, vai lá no mercado, traz algo para mim. Ele está fazendo alguma coisa, ele vai, só que ele traz algo totalmente diferente do que você pediu. Comigo não acontece essas coisas, né? Não. Aí você chega em casa: o que é isso daqui? Foi o que você pediu. Já falei que você não presta atenção no que eu falo mesmo. É assim. Porque quando eu não presto atenção, e quando isso não é a primícia da minha vida, e quando eu não estou atento, eu logo me esqueço. É isso que o Tiago está dizendo aqui. É isso que o Tiago está falando. Você olha no espelho, você saiu de casa, foi olhar no espelho, você já se esqueceu do jeito que você estava. Ainda mais quando você está ficando sem cabelo, você faz na questão de esquecer. Mas esta é a realidade que o Tiago está dizendo aqui, ó. Quando eu estou atento, estou guardado do engano.
Eu não vivo uma vida enganosa, eu não vivo uma vida de engano, de vir para a igreja e sair da igreja e o pastor falou e na segunda-feira eu já não lembro mais nada que ele disse. Esta é a verdade. Porque não estou atento. Estando atento, me lembro de praticá-la no momento em que eu preciso praticar. Quando eu estou atento aos ensinos das Sagradas Escrituras, quando eu preciso praticar, eu vou me lembrar de praticar. Agora, quando a palavra não é o mais importante da minha vida, eu só vou me lembrar de praticar depois de aconteceu. Não é assim? Meu Deus, não devia ter falado aquilo para aquela pessoa. Meu Deus, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter realizado isso. Eu não devia ter caído nessa. Mas por quê? Falta de desatenção na palavra. Eu preciso de atenção para não viver uma vida enganosa. Sabe aquelas pessoas, você conversa com ela e a palavra entra aqui e sai por aqui. A palavra deve ser o meu alimento. Estando atento à lei perfeita em que Tiago cita, ou a palavra do Evangelho, isso me gera felicidade. Aquele que está atento a esta palavra, aquele que está atento a esta palavra do Evangelho, isso gera felicidade, isso gera satisfação. É isso que a palavra do Senhor nos diz, meu irmão. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Para guardar esta palavra no nosso coração, porque isso nos gera felicidade, isso nos faz feliz. Na tua palavra medito de dia e de noite, porque isso me faz feliz, isso me gera uma felicidade que eu não consigo descrever. Eu não consigo descrever, que eu não posso descrever. Esta palavra que me direciona para uma vida de felicidade, uma vida de verdadeira graça na presença de Deus. Terceiro e último lugar, a palavra deve me libertar de uma vida aparentemente religiosa. Versos 26 e 27, vamos lá. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, ou não se entregar à corrupção do mundo. A palavra, ela me liberta de uma vida religiosa. Por quê? A palavra, ela me liberta de uma vida aparentemente religiosa, porque Tiago diz que não adianta ser um religioso se isso não refletir nas minhas ações. Voltamos nas ações. Se isso não reflete naquilo que eu faço no meu dia a dia, como igreja. Se eu não estou vivendo de uma forma em que o nome do Senhor é glorificado, eu estou envergonhando o Evangelho dele. Estou envergonhando o Evangelho. Eu vejo Tiago dizendo assim: olha, vocês estão gostando desta palavra de religião. Vocês gostam desta palavra de religião, não é verdade? Então eu vou entrar nessa também. Vamos falar um pouco de fé cristã. Eu vou apresentar para vocês uma religião que agrada a Deus. Esta é a religião que agrada a Deus. E Tiago estava falando do Evangelho. Tiago estava falando da fé praticada no Evangelho. De Evangelho. Se vocês estão batendo no peito falando que são religiosos, eu vou dizer como vocês devem andar e qual é a religião que agrada a Deus. 3 fatores que eu destaco aqui, e eu quero que você acompanhe comigo no texto. A religião que agrada, no verso 27, a Deus, no verso 27, a religião que agrada
a Deus, o nosso Pai, e que o nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper-se pelo mundo. Tiago estava dizendo: olha, vocês querem saber o que é religião? Quer saber o que é religião? Eu vou dizer para vocês o que é religião. Vocês gostam tanto dessa palavra? A religião que agrada a Deus é esta: em primeiro lugar, tenha um desejo de agradar a Deus e não a você mesmo. A religião que agrada a Deus é a religião que te faz pensar mais no próximo do que em você. E a terceira verdade: preserve a sua vida enquanto há tempo. Esta é a religião. Esta é a religião. Porque a visão de religião nossa hoje é o quê? É o homem no centro de tudo. Essa religião da pós-modernidade, não é? É o homem no centro de tudo. Mas Tiago vem e diz: olha, se vocês falam tanto de religião, eu vou apresentar a religião que agrada a Deus. Queiram agradar apenas o coração dele. Estejam mais preocupados com o seu próximo do que com você mesmo. E fuja, enquanto há tempo, das corrupções do mundo. Esta palavra, meu irmão, ela deve me livrar de uma vida de aparência religiosa, a ponto de Tiago dizer: ó, se vocês estão se falando que são muito religiosos, estão batendo no peito acerca da religião, eu vou mostrar algo para vocês. Vocês falam que são religiosos, mas não refreiam a língua. De nada vale o que vocês estão fazendo aí, uai. Esses ritos, nada vale. Se vocês não conseguem se dar entre vocês, nada vale o que vocês estão fazendo. E eu acredito que Tiago escreve isso em razão do capítulo 2, que no capítulo 2 Tiago fala acerca da acepção de pessoas entre o rico e o pobre. Tiago diz: olha, se o rico entrar por uma porta e o pobre na outra porta, eles devem ser tratados da mesma forma. Então, se vocês se dizem religiosos, mas não refreiam a língua, ó, tem alguma coisa errada aí. Quando Tiago fala da religião, Tiago está querendo dizer Evangelho, a lei perfeita que traz a liberdade, a lei perfeita que traz a liberdade em Cristo, a lei perfeita que é a palavra do Evangelho, esta palavra da verdade que deve estar implantada dentro do meu coração, esta palavra que deve preservar a minha vida, esta palavra que deve nutrir a minha fé cristã, esta preservação da palavra que me leva à maturidade da fé cristã. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, que possamos buscar esta preservação da palavra e esta nutrição da nossa fé, em nome de Jesus.